Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Jéssica e hoje vamos falar sobre depressão. Mas antes, tem alguns recados importantes. Primeiro, este vídeo não substitui ajuda profissional. Muito pelo contrário, é apenas um aliado da ajuda. Então, se você identificar alguns sintomas, como um cansaço excessivo, tristeza profunda, não tem vontade de comer, tem crenças muito negativas sobre si, sobre o seu passado, não tem mais disposição, não quer voltar a trabalhar, não quer voltar a fazer as coisas que fazia antes, não sente prazer, procure ajuda, tá? Você precisa de um acompanhamento individual e especializado. Desmistificar um pouco sobre a depressão. Vou falar sobre a importância de você buscar ajuda profissional, porque é importante. Vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal com a depressão, mas para isso eu vou falar um pouquinho de um texto bíblico, de uma história que está na Bíblia, que fala para mim muito claramente sobre depressão, e aí eu compartilho um pouquinho para vocês da minha jornada de tratamento da depressão. E se você é uma pessoa que, como eu, acredita que a fé é uma poderosa aliada no processo de cura, de tratamento da depressão, fique até o final, vamos orar juntos. Vamos então falar sobre mitos e verdades sobre a depressão. Muitas pessoas ouvem falar que depressão é frescura. Da primeira vez que eu tive depressão, eu lembro que eu estava próximo de uma pessoa que falava sobre isso, talvez ela conhecia alguma pessoa que estava com sintomas claramente depressivos, mas ela falava que aquilo era frescura, que na verdade era falta de trabalho, era falta do que fazer, e quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito mal, porque aquilo me desestimulou a procurar ajuda profissional. Outra coisa é, muita gente confunde cansaço com depressão. Você faz aí uma atividade muito intensa, por exemplo, um exercício físico ou jornada de estudos de muitas horas para estudar para uma prova importante, por exemplo, um concurso ou um vestibular ou uma prova ali que é decisiva para a sua carreira profissional, e acaba, claro, o cérebro também cansa, precisa descansar. Então, se você descansa, se a pessoa descansa, tem uma boa noite de sono, aquele cansaço não passa, a vontade de ficar cada vez mais na cama, isso pode ser indício sim de depressão. A depressão, ela não envolve só fatores psicológicos, tá? Que também é um outro mito. Muitas pessoas acreditam que a depressão envolve apenas crenças negativas sobre si, sobre o mundo, sobre o outro. Não é só isso. A depressão, ela envolve fatores biológicos, químicos, neuroquímicos, envolve sim fatores psicológicos, né? Crenças limitantes, crenças sobre si e sobre o mundo, também envolve questões sociais, fatores econômicos, por exemplo, crises econômicas que abalam uma sociedade, também pode contribuir para um quadro de depressão. E também espirituais, uma pessoa que está ali com uma enfermidade da alma mesmo, não encontra respostas para dúvidas, questões existenciais, isoladamente não causa depressão, mas esses fatores em conjunto, com frequência, podem sim indicar depressão, e não apenas um cansaço físico, não apenas um pensamento que causa tristeza, algo pontual. Quando a frequência é um pouco maior, pode sim indicar depressão. Então, ficar atento a isso, diferenciar. Cansaço é assim, descansou, teve uma boa noite de sono ali, depois de uma atividade muito intensa, descansou, pronto. No outro dia já está pronto para outra. Agora, se não tá, fique atento. Alimentação. Tem um dia que não tem vontade de comer, né? Às vezes a gente tá com problema no estômago mesmo, não desce, ainda mais, por exemplo, agora a gente tá num calor, num verão no Brasil, que a gente não consegue comer comidas pesadas, gordurosas. Então, come alguma coisa mais leve. Mas se não dá vontade de comer nada, às vezes tomar água é o suficiente. E depois volta a comer com periodicidade, uma alimentação um pouco mais reforçada. Agora, se nenhum momento dá vontade de comer, é uma perda de apetite frequente, também pode indicar. Então, fique atento aí à frequência desses sintomas. No quesito espiritual, tem muita gente que fala assim, isso aí é falta de oração. Vamos orar e aí isso vai se resolver. Olha, eu particularmente acredito que sim, ler a Bíblia, orar, jejuar, ir à igreja, isso contribui e muito para o fortalecimento da fé. Nós temos alma, nós temos espírito, nós temos corpo. Mas dizer que uma pessoa está
com um quadro, né, de tristeza, de cansaço, de isolamento, e que isso é só simplesmente falta de disciplinas espirituais na vida dessa pessoa, isso é um equívoco. Então fique muito atenta a isso. Pessoas que têm uma religião ou não têm religião, ambas podem ter depressão e precisam de ajuda, precisam de intervenção. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com a depressão. Mas para isso eu quero falar um pouco do exemplo que eu vou trazer hoje, que está no livro de 1 Reis, na Bíblia, capítulo 19, que fala quando o profeta Elias, ele estava fugindo da rainha Jezabel, que era uma rainha muito má, e Elias tinha acabado de desafiar os profetas que essa rainha dava neles, né, e ele desafiou esses profetas. Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto ali que ele tinha erguido, um altar, né, consumiu aquele altar cheio de água, e ali o fogo consumiu, e ali Elias, ele com coragem, ele falou, olha, então vamos perseguir e matar esses profetas, porque eles não falam a verdade. E aí esses profetas foram mortos. E Acabe contou isso para Jezabel, a rainha Jezabel, falou que ia mandar matar Elias, e ele ficou com muito medo e fugiu dela, e foi para o Monte Horebe, ele fugiu da rainha Jezabel. E ali eles falam no livro de 1 Reis, capítulo 19, que ele pediu a morte, porque ele não queria mais passar por aquela situação. Deus, ele envia um anjo para alimentar, para falar para ele, olha, levanta, coma, porque ele estava muito fraco, ele já tinha caminhado por muitas horas, estava cansado, estava psicologicamente pressionado, com um medo muito real, porque realmente ele estava sendo ameaçado de morte. Então uma situação de muita pressão colocou ele naquela situação. Ele tinha acabado de ter coragem de enfrentar uma rainha perversa, com profetas perversos. E agora, de repente, ele se vê como um ser humano como qualquer outro, que diante de uma situação de perigo, foge, tem medo. Então, o que eu aprendo com a história dele? Da primeira vez que eu tive depressão, eu claramente estava passando por uma situação muito difícil, em todas as áreas que eu falei aqui para vocês. Psicológica, social, econômica, espiritual, porque eu não tinha clareza no quesito fé naquela época, de muitos aspectos, não tinha muitas respostas do que eu precisava, para o que eu estava vivendo, para as dificuldades que eu estava vivendo. Então eu estava ali de uma forte pressão e tinha passado por uma situação muito delicada, pessoal, que eu não via saída. Então quando o profeta ele vê aquela situação, ele se vê sem saída, ele foge, ele se isola, ele encontra ali no isolamento a solução e pensa que não tem mais jeito. Então Deus ele vem e intervém. E ele manda o anjo do Senhor. E assim como Deus ele enviou um anjo, hoje talvez ele não mande anjos celestiais, né, como a gente imagina, mas Deus envia pessoas, inclusive pessoas que estudaram para tratar a depressão, pessoas que na igreja ou fora dela tenham a sensibilidade de escutar, tenham um conhecimento, tenham um discernimento de que você é uma pessoa que precisa de ajuda e vai cuidar de você. Deus ele envia pessoas. Ele envia pessoas como verdadeiros anjos para cuidar. Então, da segunda vez que eu tive depressão, realmente eu tive pessoas na minha vida que foram como anjos, né? O meu marido, pessoas na igreja, pessoas de ministério, pessoas que compreenderam a minha situação quando eu expliquei para elas o que eu estava passando, especialistas, psicólogo, psiquiatra. Então, realmente ali, aquelas pessoas foram as pessoas que Deus usou para falar, levante e coma. Então, isso é muito importante, né? Por isso a importância de pedir ajuda. Também ali, ele fala sobre o que ele está passando. Então, é muito importante a gente falar com pessoas de confiança o que a gente está passando, inclusive para Deus. Orar, falar, Deus, eu estou passando por uma situação muito difícil, o Senhor está vendo o que eu estou passando, mas eu quero falar, mesmo que o Senhor esteja vendo, eu quero falar. Eu preciso colocar para fora o que está dentro da minha alma, o que está dentro do meu ser. E isso eu fiz. Eu lembro muito que da segunda vez, tanto da primeira quanto da segunda, eu orava. E isso me deu forças para seguir adiante. Fala, né, que Deus ele vai tratar ali de Elias e ele fala para Elias assim, olha, levanta. Porque Elias ele pensou assim, olha, eu tô sozinho.
tô sozinho, né? Ele tinha uma crença, um pensamento de que era só ele, que como ele tinha sido o único profeta que desafiou os profetas de Baal, ele acreditou que ele era a única pessoa que Deus poderia usar, quando na verdade existiam outras pessoas. Deus vai falar ainda nesse capítulo que tinha outras 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal, que não tinham se curvado. O problema é que, diante da situação de depressão que ele estava vivendo, ele não conseguia enxergar. Então, quando a gente procura uma ajuda especializada, um profissional que ouve e entende o que nós estamos passando, essa pessoa, ela é usada até por Deus para fazer a gente ter uma outra perspectiva da realidade que nós não estamos conseguindo enxergar numa situação de depressão. Entende? Então, Deus, ele fala, não, levanta, você vai lá, procura fulano, unge ciclano, inclusive fala, olha, você vai escolher Eliseu como seu sucessor. Então existem, Elias, outras pessoas. Então vá até elas, ande com elas, ensina elas. Então no caminho, Deus foi tratando de Elias. Muitas das vezes, a gente pensa que tratar a depressão é simplesmente levantar e ir ao médico, levantar, tomar remédio, levantar, conversar com o terapeuta. Não, a gente precisa entender que a vida continua, mesmo com uma situação de depressão. Da segunda vez que eu tratei a depressão, eu já sabia que eu ia ter um ritmo mais lento para fazer as coisas dentro de casa, de estudo, de trabalho. Então, tudo ficou um pouco mais lento porque biologicamente e psicologicamente eu não estava em condições de ter a mesma performance nessas atividades que eu tinha quando eu não estava. Quando o meu cérebro estava ali com serotonina, com hormônios ali, né, que estavam funcionando muito bem dentro da minha caixinha. Então, que eu entendi isso. Então, entenda, se você precisa de intervenção, vai fazer um tratamento, aceite esse processo, que realmente você vai continuar fazendo as coisas, mesmo que um ritmo lento, é muito melhor do que o isolamento, é muito melhor do que se trancar num quarto escuro, ficar sozinho, se isolando e dando força para esses pensamentos. Não nutra esses pensamentos. O isolamento é um espaço perigoso, por quê? Porque é um espaço onde você pode nutrir pensamentos negativos. E do ponto de vista da fé, para quem crê, o inimigo ele lança ideias negativas. Então, fique atento a isso. E Elias, ele continuou a sua jornada, né? O capítulo 19 fala que ele foi atrás de Eliseu, conheceu Eliseu, ungiu, ensinou, treinou outros profetas. Então, eu aprendo muito com a história de Elias, primeiro, porque, embora ele fosse um homem de fé, ele era um ser humano, como eu e como você. Ele também, embora ele tivesse autoridade para poder trazer, pedir a Deus, clamasse a Deus que enviasse fogo do céu, logo após, ele também teve medo. Né? A palavra diz que ele foi sujeito às mesmas coisas, mas ele orou para que não chovesse e não choveu. Olhando para a minha história e compartilhando com vocês hoje, eu creio que tudo tem um propósito e a minha história, ela também teve até aqui. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi, pelo que Ele me fez passar, por tudo que eu aprendi nesse processo, pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que estiveram comigo e hoje, mesmo com dificuldades, porque eu sou um ser humano como qualquer outro, como você, e tem lutas, que tem dificuldades, mas que escolheu viver, crer na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu creio que a mesma vida que o Senhor Jesus morreu para que eu tivesse, Ele também morreu por você. Então, que se você está atravessando um momento difícil, saiba, esse momento não é você. Esse momento é um momento que você está atravessando apenas e que você vai crescer nesse processo se você aceitar. Creia, existe vida para você, existe vida em abundância, existe salvação, existe renovo, existe muito para você. E você vai, se você aceitar esse processo de tratamento, de intervenção, creia, você vai crescer e você vai florescer no tempo certo, como diz a palavra de Deus. Então, eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com a minha história, compartilhando um pouco da minha história com vocês, compartilhando essa palavra, e vamos orar juntos
para que o Senhor possa te dar forças para você prosseguir, para você crescer, para você aprender com Ele e crescer ao lado de outras pessoas que também podem se ajudar nesse caminho, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor. Obrigado por essa vida que está aqui me ouvindo neste momento. Pai, eu sei que o Senhor conhece tudo e todos, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor conhece cada canto do nosso coração, cada canto do nosso ser. E eu oro, Pai, para que essa pessoa que está me vendo ou está me ouvindo, ela possa se dobrar diante do Senhor e pedir ajuda e pedir socorro. O Senhor é o socorro, bem presente na tribulação, bem presente na hora da angústia, Senhor. Deus, eu te peço forças para que ela possa continuar, para que ela possa entender que este vale escuro não é o fim, que o Senhor está no vale, que o Senhor está no monte, o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor domina a tudo e a todos. Para o Senhor não existe causa impossível, não há problema que o Senhor não possa resolver. Pai, dá forças para que ela possa encontrar pessoas, andar com pessoas que creem no poder da fé, mas que também têm ajuda para ajudar essa pessoa a sair dessa situação, que seja medicamentoso, seja psicoterapêutico, seja ajuda espiritual, Senhor, que ela não caminhe sozinha, que ela encontre pessoas que possam dar lado a lado e que possa, Senhor, que quando ela ler a Bíblia, que não seja apenas para ser um ritual, mas que possa encontrar na Tua palavra fonte de vida, fonte de esperança, água, uma água que não cessa, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu creio, Pai, na cura através da fé, mas também, Senhor, com a ajuda de pessoas capacitadas. E eu abençoo essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, te agradeço por tudo. Amém. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Aqui na descrição vou deixar também algumas dicas de leitura para você, contatos, para que você possa procurar ajuda. E se esse vídeo foi importante para você e pode ser para outras pessoas que estão precisando de uma palavra de esperança, curta esse vídeo e compartilhe. Então, se inscreva também no canal para que você possa receber outros conteúdos sempre que eu estiver por aqui. E que Deus te abençoe. Até a próxima!